A pergunta que não quer calar para todo concurseiro do Amazonas. Quando é que finalmente vai sair o edital do Tribunal de Justiça do Amazonas para assistente judiciário? Muita gente apostava em 2025, mas a gente consegue ver a essa altura que a espera, infelizmente, vai ser um pouco maior do que a gente imaginava. Só que, ainda nesse vídeo, eu vou te provar porque essa é, na verdade, a melhor notícia que você poderia receber nesse momento para garantir a sua aprovação. Então, fica por aí até o final do vídeo, porque detalhar não só a data mais provável, mas o motivo real por trás disso e, o mais importante, como usar esse tempo extra para sair na frente de 99% da concorrência é o motivo do nosso bate-papo de hoje, que a gente vai ter logo depois da vinheta. Pessoal, a informação que a gente vai conversar aqui hoje vai transformar a sua ansiedade em um plano de ação concreto, tá? Então, vamos direto ao ponto, porque eu sei como você está se sentindo. Você acorda, abre os sites, olha os grupos de WhatsApp e aquela mesma pergunta de sempre. E o TJ do Amazonas? Saiu alguma coisa? Essa incerteza é um veneno. Ela impede a gente de planejar os estudos, a vida, as finanças, porque a gente não sabe se pisa no acelerador, se espera mais um pouco. Então, o último grande concurso do TJ do Amazonas, né, cujo o edital aí saiu em 2019, salvo engano, teve aí a sua validade encerrada já esse ano. Então a lógica e o que todo mundo esperava era que um novo edital viesse logo na sequência, ainda em 2025, para cobrir a necessidade gigante de novos servidores. Então, só hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o tribunal tem aí mais de 300 cargos vagos, tá? Mas somando analistas, assistentes, auxiliares. Então, só pro seu cargo aí de assistente, já são quase 80 vagas já abertas. Para auxiliar, são mais 130 e alguma coisa. A necessidade, ela não é um chute. Ela é real e ela é documentada. E aí você me pergunta, mas tá bom, então por que o edital não sai? E aí a resposta, meu caro concurseiro, minha cara concurseira, está sempre na palavra mais importante da administração pública: orçamento, né? As análises aí especializadas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025, elas mostram para a gente que não há previsão para uma realização de um novo concurso de servidores, né? Em 2025. Então, sem esse dinheiro reservado para contratar, é impossível lançar um edital, porque isso iria contra a lei de responsabilidade fiscal. E aí vem o ponto principal. A previsão mais realista, com base nessa mesma análise orçamentária, é que um novo edital possa ser publicado aí a partir de 26. É só na proposta de orçamento de 26 que o tribunal vai poder incluir ali a verba para ir chamando os novos aprovados, tá? Conseguiu entender até aí? E aí eu sei que você deve estar pensando, pô, 2026, dependendo de quando, é muito tempo, sabe? Bate um desânimo. E eu entendo, de coração, eu entendo esse balde de água fria. Mas é exatamente aqui que o jogo vira. É nesse momento que o concurseiro amador, digamos assim, se desespera, desiste, enquanto aquele candidato profissional, digamos, aquele estratégico, enxerga aí uma janela maior de oportunidade, né, para sua vida. Então, a espera até 2026 não é um atraso, é uma vantagem competitiva absurda que acabam de te entregar se você souber usar da maneira certa. Pensa comigo, o tempo entre o edital e a prova é, em média, 2 a 3 meses ali. E é um período frenético, onde quem não tem base forte acaba simplesmente sendo atropelado. Então, o último concurso teve mais de 68 mil inscritos. A concorrência para um cargo de nível médio, para um salário que hoje passa aí dos 8 mil, é simplesmente brutal.
Não dá para achar que, começando do zero, a gente passa em um concurso desse em 3 meses, sabe? Não digo que é impossível, mas é, no mínimo, muito, muito difícil e muito sacrificante. No geral, a aprovação ela é uma construção de longo prazo, feita principalmente com consistência e, acima de tudo, tempo. E tempo é exatamente o que o Tribunal de Justiça do Amazonas te deu de presente. Percebe? Essa notícia ela separa os curiosos dos comprometidos. Quem realmente quer essa vaga, tá? Com estabilidade, com salário do judiciário, vai olhar para o calendário e vai pensar: pô, perfeito, tenho é, mais meses ainda para montar uma base de conhecimento tão sólida que aí, quando o edital realmente vier, meu camarada, eu vou estar imbatível. Percebe a diferença na mentalidade? Então, ok, a gente entendeu que o tempo, na verdade, é nosso amigo. Mas como que a gente faz para usar isso de uma forma inteligente? Não é para relaxar, não é para deixar a peteca cair, como se diz. É para começar a treinar para maratona enquanto todo mundo ainda está esperando o tiro de largada. Eu vou te dar um plano prático em fases agora, ok? Então, é, como seria a primeira fase? A fase de domínio de base aí. Digamos, né, enquanto a gente não tem certeza, digamos os próximos 6 meses, tá? Tudo isso, hipoteticamente, claro. E aí, nessa fase, pessoal, o seu foco não é nem o TJ do Amazonas. É construir o alicerce de qualquer concurso de ponta. Então, esquece no primeiro momento as matérias específicas. Sua missão vai ser ficar excelente, tá? Em algumas disciplinas pontuais. A primeira delas, língua portuguesa. A rainha aí de todas as matérias de concurso. Ela não só costuma valer muitos pontos, como é também a ferramenta para você entender o que as outras questões de outras disciplinas estão pedindo. Então, pega a gramática do zero aí, estuda a interpretação de texto, faz centenas de questões, tá? A banca do último concurso, salvo engano, foi a Sebrasp, a famosa pela aquela coisa de certo e errado que não perdoa quem está desatento. Então, é um bom ponto de partida. Em concurso de tribunais, a gente também é comum ver questões de raciocínio lógico, de noções de informática, que são matérias que muita gente negligencia e acaba sendo eliminada, mesmo sendo bons candidatos aí no restante das coisas. Então, vai com calma, vai entendendo os conceitos. Em informática, dá uma olhada na parte de segurança de informação, de redes, pacote de escritório, que isso é normalmente aquela figurinha carimbada de prova. A terceira parte, direito constitucional, direito administrativo. Mesmo para nível médio, o básico aqui é essencial. Então, estuda aí os artigos iniciais da Constituição, principalmente o artigo 5º, organização do Estado, os princípios da administração pública. Você não precisa da profundidade de um jurista, mas precisa dominar pelo menos os conceitos principais aí. Tranquilo? E aí a gente passa para a segunda fase, imergindo aí um pouco mais nas matérias do TJ no Amazonas. Então, depois dessa base sólida, a gente entra nesse universo. E aqui a gente começa a se diferenciar um pouco da multidão, tá? Então, legislação institucional. Isso aqui normalmente é um divisor de águas, porque muita gente deixa para a última hora, acaba quebrando a cara, mas você não vai fazer isso. Você já vai baixar aí a lei de organização judiciária, tá? O estatuto dos servidores do Estado, e aí você vai ler, vai grifar, vai fazer seus resumos com calma. Quando o edital sair, você vai sim revisar, enquanto os outros vão estar vendo aquilo ali pela primeira vez e batendo cabeça. Ok? É possível, tá? Não dá para descartar a possibilidade, a parte de geografia e história do Amazonas. E quando esse tipo de matéria vem, é uma outra parte específica que garante pontos aí que a grande maioria não vai ter, tá? Então, se tiver aí, nesse momento, um tempo e tal, você vai estudar isso com cuidado. Vai estudar a história, a economia, os aspectos sociais do Estado. E aí a gente entra mais um pouquinho. A parte de noções de direito processual, civil e ou penal, tá?
Salvo engano, o edital de 19 cobrou isso já para assistente. Então, você vai fazer o quê? Vai focar nos conceitos iniciais. Então, atos processuais, prazos, as partes de um processo. E aí, o objetivo aqui, pessoal, é entender como essa máquina do judiciário funciona, tá? Até porque esse também vai ser o seu dia a dia. Beleza? E aí, enquanto você estuda, a gente pode aproveitar para quebrar alguns mitos que podem te atrapalhar na prática. O primeiro falando sobre a dificuldade. A verdade é que os concursos de nível médio são os mais concorridos do Brasil. Simples assim. Com quase 70 mil inscritos no último, tá? A relação de candidato-vaga é simplesmente gigantesca. A prova exige aí um conhecimento profundo e a nota de corte vai lá para cima. O requisito é nível médio, mas a competição é quase sempre acima de nível superior. O segundo mito é sobre esperar a banca ser definida. Péssima ideia. A última banca para servidores foi a Sebrasp, mas já teve FGV em outros certames, tá? E isso mostra que não tem aí uma fidelidade. E aí as matérias de base, português, constitucional, administrativo, são as mesmas, isso não importa a banca. Adaptar a esse estilo, o estilo da banca, é ali a fase final do polimento, não é o começo de tudo. E se fosse, já vai estar atrasado. Terceiro mito, é só passar. Lembra, a sua classificação é o que define quando você vai ser chamado. O último edital ofereceu aí 160 vagas, né, para os diversos cargos, mas a gente sabe que os tribunais, de uma forma geral, sempre convocam muito mais aprovados do cadastro de reserva. Quem fica bem classificado escolhe onde vai trabalhar, escolhe a segurança, né, de ter sido nomeado ali logo de cara. Então a sua meta não é só passar, é estar ali no topo da lista, brigando pelas cabeças. E na prática, o que faz, né, um assistente judiciário? Você, meu amigo, minha amiga, vai basicamente ser um motor desse sistema, vai dar ali um suporte técnico, administrativo, vai movimentar processo, atender público, atender advogado. Basicamente, trocando em miúdos, vai garantir que a justiça aconteça. A remuneração inicial no último edital era de 4.500 e um pouco, mas com atualização, benefício, né? Então aí o auxílio alimentação, auxílio saúde, juntando tudo, a gente passa dos 8 mil reais. Tá bom para você assim? Essa jornada de preparação é longa, a gente sabe que precisa de disciplina, e para te ajudar a manter o foco e não perder nenhuma notícia importante desse e de outros concursos, você vai fazer duas coisas agora. Primeiro, já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, que a gente vai acompanhando aí cada passo desse concurso do TJ do Amazonas, vai trazer dicas, vai trazer planos de estudo, tá? Segundo, você vai deixar um comentário aqui embaixo dizendo a seguinte frase: eu vou ser assistente do TJAM. Eu vou ser assistente do TJAM. Escreve isso para afirmar o seu compromisso público com o seu sonho. Porque a jornada começa com uma decisão. E declarar isso publicamente é o primeiro passo para a sua vitória, para a vida que você merece, tá? Então, antes da gente finalizar, vamos recapitular aqui essa nossa estratégia, tá? A notícia de que o TJ do Amazonas vai ficar para 2026, pessoal, isso não é motivo para desânimo. É um chamado para ação inteligente. Enquanto a maioria vai dar uma pausa, vai perder tempo precioso, você vai aí usar os próximos meses para construir a sua base de conhecimento inabalável, principalmente se você está no começo. Você vai dominar as matérias básicas, você vai dominar a legislação específica e não tem como, você vai chegar no dia do edital já pronto, não para começar a estudar, mas para começar a revisar e lapidar. Essa sim é a mentalidade que aprova. A diferença entre o seu nome na lista de aprovados e o de milhares de outras pessoas é o que você está decidindo hoje, nessa sua atitude. E aí a sua oportunidade foi dada. O tempo está a seu favor, coisa que a gente costuma reclamar. A bola está com você. Começa agora, vai constante. Em 2026, você não vai
ter que torcer pela sua aprovação. Você vai simplesmente colher os frutos aí da sua dedicação. Ok, pessoal? Então, muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Eu espero que você tenha mais uma semana de realizações. Eu espero que você consiga seguir em frente com seus planos. Lembra sempre que a sua vida importa, que você é amado, que você é amada. Lembra sempre que o seu sonho está a seu alcance. Pode parecer difícil, vai dar trabalho, a gente vai sentir vontade de desistir, mas você vai continuar seguindo em frente e a gente, o Juno e eu, a gente vai estar aqui com você para o que precisar. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, de coração, muito, muito, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo. Tchau.